pregação da palavra de Deus com o presbítero Sérgio. Ele é o Senhor dos senhores, outro igual não haverá. Ele é o médico dos médicos, pode te curar. Corta o arco e quebra a lança, ninguém como ele falou. Através do Espírito Santo, ele é o batizador. Ele é poder, ele é poder, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é poder, ele é poder, nos dá força para vencer. Ele é poder. Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. E é poder. Eu gostaria de ler, Aleluia, glória a Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Somente esse versículo. 2 Crônicas 20, versículo 15, que diz assim: E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Irmãos, isso aqui é a resposta de Deus à oração de um rei, o rei chamado Josafá. A Bíblia nos diz aqui que esse rei era um rei justo, um rei correto, um rei que estava sempre fazendo a vontade de Deus. Um rei que procurava cumprir os mandamentos de Deus e ele reinava o seu povo da maneira que Deus queria. Não adorando outros deuses, porque naquela época os povos adoravam muitos deuses feitos de barro, feito por mão de homem, como a Bíblia dizia. Mas Israel adorava o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que está conosco hoje. E Josafá era um rei que ele seguia os passos de Davi, que Davi foi o segundo rei de Israel, de Judá. E Davi, dali em diante, Davi foi um rei correto. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. E dali todo rei que agia como Davi, andando no caminho reto, conforme a vontade de Deus, ouvindo os profetas, ouvindo a palavra de Deus a vontade de Deus através dos profetas, então esse rei sempre tinha um reinado próspero. E Josafá era um deles. Mas houve um dia que veio a adversidade, a tribulação. Isso acontece conosco também hoje, a mesma coisa. Muitas vezes nossa vida está boa, tudo andando bem, e tudo correndo bem. De repente, vem um dia que quando às vezes já amanhece assim, as coisas vêm sobre nós e começa a dar errado, e às vezes a gente pensa até que não vai ficar pior e ainda fica pior. Aí nessa hora, muitas vezes nos apavoramos e tentamos de todas as maneiras arrumar uma solução para aquele problema que nos apareceu. Se é uma doença, vamos ao médico. Se é um problema de justiça, vamos tentar resolver na justiça, mas muitas vezes isso não dá certo. Continuamos sofrendo com aqueles problemas.
E aqui nós vamos ver a palavra de Deus para Josafá. Ele diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então tem hora que o problema não é para a gente resolver. Nós não vamos conseguir. É a hora que nós temos que estar com o nosso coração voltado para Deus, para as coisas de Deus, para podermos chegar diante dele e pedir a solução, e então Deus nos conceder. E foi o que o rei Josafá fez. De repente, 3 povos se uniram para destruir Israel. Era os amonitas, os moabitas e um povo das montanhas de Seir, que ficavam em volta de Israel, aqueles povos. E eles decretaram guerra contra o rei Josafá. E o rei Josafá era um homem de Deus, um homem que clamava sempre a Deus, que fazia a vontade de Deus, como nós já falamos. E ele agora ficou meio apavorado. Ele falou: e agora, como é que eu vou vencer uma guerra com 3 povos se unindo, um número muito grande de homens, de soldados? Como eu vou fazer isso? E lembrou de Deus. Então foi para os pés do Senhor, falou com alguns profetas e foi orar logo. Ele fez a primeira solução que nós precisamos de fazer quando estamos com problema: dobrar os nossos joelhos diante de Deus. E agora, em vez de ficar, muitas vezes a gente está com problema e começa a reclamar, fala até para o vizinho, para outras pessoas, e enquanto o correto era a gente fazer como o rei Josafá fez. Ele fez até que o povo dele também ajoelhasse na mesma hora diante de Deus, que jejuasse para pedir solução e misericórdia a Deus. Ele estava apavorado, ia ser um problema enfrentar aquele povo. E então veio a resposta de Deus. Mandou que ele não temesse, que o povo não temesse nem se assustasse, que a batalha era de Deus. Ele diz aqui, para não se assustar, não podemos se assustar com o tamanho do problema que estamos. Não importa o tamanho, quando nós contamos para Deus, esse problema vai se tornar pequeno. Nós vamos transpor muralhas, vamos fazer até o impossível quando Deus está conosco. Então aqui Deus mandou que o povo não fosse lutar, mandou que o povo fosse no deserto, em um local, ia todos os soldados, todo o povo atrás, e os levitas, os cantores. Aquela época, quem cantava geralmente em festas, em comemorações, era o povo de Levi, uma das tribos de Israel. E mandou que os levitas ficassem na frente e louvassem ao Senhor, e deixasse que Deus é que ia operar. E então assim o rei fez. Foram todos para o deserto e na frente estavam os levitas. E na hora que Deus mandou, eles começaram a cantar. Essa é uma forma para nós também. Quando estamos com muita dificuldade, muito problema, você não está aguentando, tente esquecer um pouco e louve a Deus, louve ao Senhor, porque você pode ver milagres tremendo, porque a Bíblia ensina isso e Deus faz mesmo dessa maneira. E então nós vemos ali os levitas cantando, e naquele momento Deus fez algo misterioso lá no meio daquele povo, fez um reboliço, fez algo aqui que não foi visto por eles, pelo povo. Eles nem viram como que aconteceu, mas eles começaram a lutar um contra o outro, se desentenderam, e os 3 povos guerrearam entre si. E a Bíblia diz que depois só restou corpos mortos daquele exército que queria atacar Israel.
E o povo de Israel ainda pôde pegar os despojos daquele povo, porque eles estavam mexendo com o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós, para Deus, quando nós somos justos, que o seguimos retamente, nós para Ele somos como a menina dos nossos olhos para Deus. Uma coisa sensível, né? Então, assim é Deus, somos nós para Deus, quando nós somos justos, quando o seguimos. E nós vemos então aqui a vitória desse povo. O povo foi vitorioso, acabou aqueles exércitos, acabou o perigo, acabou o problema. Na Bíblia Sagrada também tem outros exemplos. Ali no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estavam presos e eles levaram chicotadas antes de ser presos. A Bíblia diz que eles ainda estavam com os pés no tronco, presos. Eles não podiam descansar, relaxar, dormir. Além de estar todo ardendo por causa da chicotada, ainda estava com os pés presos, não podia se virar, deitar, se virar. Estavam numa condição horrível, mas eles não ficaram reclamando, não. A Bíblia diz que eles começaram a louvar a Deus, porque eles sabiam que Deus ia dar a solução. Então hoje precisamos ser assim também. O povo de Deus precisa ser assim. Não vamos reclamar do nosso problema. Vamos reclamar com o nosso Deus, com o nosso Senhor, que Ele vai dar a solução para os nossos problemas. Então o apóstolo Paulo ali e Silas, que estava com ele, começaram a cantar, a louvar o Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite deu um terremoto que balançou tudo, mas não caiu nada, não aconteceu nada além das portas se abrirem. E até Deus ali fez um milagre, porque o carcereiro achou que ia morrer porque os presos fugiram e quis se matar antes que os seus superiores o pegassem. E Paulo não deixou e disse a ele: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. E ele então ficou nervoso, mas aí ele viu que aquilo ali foi uma operação da mão de Deus e perguntou a Paulo: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo naquela hora ganhou aquela alma para Jesus e disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Então basta que crermos em Jesus e nas horas da dificuldade clamar a Ele. E esse homem então levou Paulo e Silas na casa dele, os alimentou, cuidou das feridas e ali Deus abençoou aqueles 2 discípulos. E hoje não é diferente para conosco. É só nós acreditarmos que Deus vai pegar a nossa luta para si. É só nós continuarmos marchando, caminhando, sem desanimar, estar sempre seguindo adiante. Não podemos, o próprio Jesus disse: aquele que lançar a mão do arado e olhar para trás não é apto para o meu reino. Ele disse isso porque nós temos que ser perseverantes. Não podemos desanimar, porque precisamos sim estar sempre de pé, pronto, mesmo com dificuldade, sempre pronto para fazer a obra de Deus. E que Deus possa nos abençoar nesta noite. Não há tempo mais, e eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra possa entrar em nossos corações e nos abençoar, para nós lembrarmos que Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Hoje, sempre e será eternamente. Não mudou nem mudará. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.